Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já vou deixando aos créditos ao canal ESPN, programa Futebol 360, trazendo notícia do Vasco para vocês, torcedor Cruz Maltino. Vasco ganhou 2 vezes ontem, não significa que é 6 pontos, pessoal, calma. Vasco ganhou com o time B do Boa Vista por 2-0 e o time A contra o São Lourenço do Uruguai por 1-0, gol de Léo Pelé no time A e no time B com 2 gols, um de Capasso no primeiro tempo e Leandrinho já no segundo tempo fez o segundo gol. Então já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica atualizado de tudo que está acontecendo com o Vasco. Deixa o seu like se você gostou aí da matéria, e se não gostou também, pode deixar o seu não gostei também, que assim nós trabalha para deixar melhor o conteúdo para vocês. Então acompanhe a matéria até o final, que tá top, que eu preparei para vocês. Valeu? Até para você testar isso durante a temporada. Assim, não foi uma atuação de encher os olhos, mas assim, foi um jogo competitivo contra um time qualificado que vai estar na Libertadores, como você falou, que tem ido muito bem em cenário nacional. E um aspecto que eu queria chamar a atenção, e aí até estende ao outro jogo, que é uma característica forte do Vasco e para mim já dá um belo sinal logo no começo da temporada, o jogo aéreo. O Vasco tem 2 situações de... O gol do Capasso não é de cabeça, mas é numa situação também de bola aérea. O gol do Léo foi assim. O Vasco foi um dos times que mais finalizou de cabeça no último Campeonato Brasileiro. O Verratti, mesmo não jogando o campeonato inteiro, foi o cara que mais finalizou de cabeça. Eu acho que o jogo aéreo vai dar muito ponto pro Vasco, né, ao longo dessa temporada. E a gente já viu esse sinal, tanto com os reservas, né, jogando no Carioca, também nesse amistoso com o São Lourenço. Mas é curioso, Donk, que o Vasco ontem tentou trabalhar um pouco mais, principalmente no primeiro tempo. Antes, o Vasco já era um time preparado para cruzamento. Já chegava na lateral, A ideia era não bola ser na área. só alternativa, mas ser uma das possibilidades. Né? Exato. E aí o Ramon Dias tentando um repertório maior, porque em determinado momento os adversários no Campeonato Brasileiro começaram a manjar essa jogada do Vasco e colocaram até uma dobra no Verratti dentro da área. Ele teve mais dificuldade para ganhar nessa imposição. Então o Vasco precisa, de alguma maneira, ter mais repertório e esse repertório flui melhor quando tem jogadores mais técnicos. Então, quando entra Jair, quando entra Payet, tem jogadores que tratam melhor a bola, naturalmente o Vasco vai conseguir fazer a bola andar melhor pelo chão e até acionar mais o centroavante. Então, faltou isso ontem, o Verratti em duelos mais limpos, ganhando, o Vasco achando o centroavante, mas, de qualquer forma, já é o Ramon Dias dando indícios de que, com o tempo de trabalho, pode melhorar o time para não ficar, como o Donk falou, só no cruzamento, mas ter isso como um trunfo e não apenas uma tacada só. É porque você tem um contexto de 2023, né, muito específico de que você precisava jogar no limite, cada partida era uma final e você precisava do resultado. Então ele acha uma estrutura de jogo que tinha um sistema defensivo organizado, muita pressão na bola, roubando essa bola, velocidade, né? Isso é inegociável para o Ramon Dias e para o Emiliano Dias, né? A comissão técnica pede muito disso e até por conta disso, mesmo sendo um torneio pré-temporada, ele já inicia com o time dele com 2 pontas de velocidade, porque ele acha que o ponta tem que pressionar alto, tem que voltar para marcar, tem que acelerar. É a convicção que ele tem, né, no momento. Ele gosta do time dessa forma. Só que, concordo muito com o Breiler, dá para ver já ele tentando testar e tentando formar um algo a mais para esse Vasco nessa temporada. O Vasco tentando controlar mais a posse de bola, tentando se impor um pouquinho mais, com paciência, rodando. O que o Donk falou também de fazer uma estrutura com 3 defensores no segundo tempo. Ele utiliza isso como tinha utilizado já na última temporada. Mas eu acho que pode ser uma alternativa, porque o Vasco tem laterais com boa capacidade de apoio. O Piton vai muito bem no cruzamento, né? Deu diversas assistências na temporada. O jogador que mais acertou cruzamentos no Campeonato Brasileiro, pelo lado esquerdo. E do lado direito, você tem o Rojas como uma opção de lateral defensivo. E ele testou dessa forma numa linha de 4 no primeiro tempo. É um jogador versátil. João Vitor pode fazer essa função também. João Vitor pode fazer isso também, fechando por ali. Mas você tem 2 laterais bem ofensivos no elenco. O Paulo Henrique, que terminou muito bem o ano, deu assistência, né, para o gol do Serginho, o gol salvador da permanência Série A, e o Puma Rodrigues.
Então, eu acho muito válido nesse ambiente de pré-temporada você testar alternativas para você gerar um repertório. O que, para mim, está muito nítido na minha visão, viu, Suman e fã de esporte. Jair e Payet são titulares do Vasco. São jogadores que, assim, eles nitidamente elevam a capacidade técnica dessa equipe. O time melhorou muito com a entrada desses dois jogadores. O Jair até entra um pouco mais recuado. Eu acho que no time ideal, no momento, dá para jogar com o Zé Gabriel, até que chegue um camisa 5, que é uma carência, né? O Paulinho e o Jair saindo, porque o Jair tem muita qualidade. Ele é um cara que pode facilitar essa transição de meio campo e ataque. O Jair, ele tem uma qualidade, isso ele fez ontem em várias oportunidades para quem conseguiu acompanhar o jogo. No momento que ele vai dominar, ele dá o tal do domínio orientado, né? Que a galera, ele já dá um tapa e já tira a jogada e já clareia o campo. Então, assim, um tapa ele já ganha um tempo. E ele tem uma condução melhor desse meio campo. E o Payet dispensa comentário, gente. Eu entendo a convicção do Ramon, ele quer um jogo mais físico, mas o Vasco hoje é um time organizado, defensivamente, competitivo, mas sem inspiração, sem criatividade. Já na última temporada, foi um time dependente dos cruzamentos para o Verratti, do Piton no cruzamento, do Gabriel Peck também fazendo uma grande temporada, mas está saindo. Só que não tinha criatividade, capacidade de articulação. O Payet é jogador diferente. O Payet, tecnicamente, é um craque. E é um cara que está comprometido com o clube. Tanto que ele já tem uma carreira de respeito, um nome internacional, uma estrela, mas está batalhando. E mostrou isso agora na pré-temporada, Perdeu 9 quilos, mano. Perdeu 9 quilos. É um cara que está ambientado, está gostando do Vasco, está gostando do Rio de Janeiro, ele quer ser importante. A torcida enxerga que ele precisa ter mais espaço. Eu entendo que é um primeiro teste, mas eu acho que ele está já... Desde a última temporada, quando foi decisivo, contra o Fortaleza, né, contra o América Mineiro, entrou bem contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, a gente já via que ele foi um jogador diferencial para a permanência do Vasco na Série A. E eu acho que, como o Vasco não tem opções melhores, eu não acho que o David seja um jogador para ser titular do Vasco, e o Rossi também, para começar a dar uma sequência, uma minutagem maior para o Payet ali pelo lado esquerdo. Porque, nitidamente, quando ele entrou, o time começou a ter o passe diferente, começou a encontrar jogada, ele tem a bola parada. Na minha visão, ele é titular do lado esquerdo e o Jair entra na vaga do Praxedes nesse momento. Dos reforços ontem, qual que chamou mais atenção para vocês? João Vitor. Aí, Ele quase marca um gol de cabeça, aliás, né, o João? No primeiro tempo. No primeiro tempo. Foi o Rojas, né? Também, né? Teve No comecinho, o João Vitor... O João Vitor também. É aquela goleiro que o defende goleiro de deu com a cabeça. cabeça. Verdade. mas o João Vitor fez uma atuação correta, seguro ali, não teve problemas defensivos, até porque o Vasco estava mais resguardado defensivamente. O David, para mim, abaixo, pecou muito em decisões, é um jogador... E é isso, primeiro jogo, não dá para cobrar também um encaixe perfeito, que o cara vai desenvolver, ter um pouco de paciência também. Foi um reforço muito criticado do Vasco, mas do ponto de vista tático, pode ser útil de alguma maneira, concordo com o Donan. Eu vejo mais como um jogador de composição de elenco, para ser reserva, para não ter uma utilização tão efetiva como o Peck na temporada passada. Então, a tendência é que o Adson, quando estreie, ganhe mais espaço, ganhe até mesmo essa posição na ponta ou do Rossi ou do David. E no caso do Payet, eu vejo que vai ser uma questão de tempo do Payet começar a temporada como titular do Vasco. Tem qualidade de sobra, mas é um jogador de 37 anos. Então, Ramon Dias já parte do princípio de que o Payet não vai jogar todos os jogos na temporada, vai precisar segurar eventualmente, precisa ter uma atenção grande à minutagem. E eu vejo que há um comprometimento do jogador em melhorar a forma física, em estar mais fininho, em estar mais inteiro, mas, por outro lado, a comissão técnica precisa se resguardar, criar opções além do Payet. E com o Payet em campo, precisa ter uma compensação, porque você não pode usar o Payet para fazer recomposição pela ponta. Sim. Ele não vai ter essa entrega. E essa compensação exige uma entrega maior dos jogadores do meio. Então, por isso, eu até entendo também a insistência do Ramon Dias com o Praxedes, porque é um jogador mais comprometido com a recomposição, com a marcação do que o Jair. O Jair é algo que se cobra muito dele, do ano ruim que ele teve no Atlético, antes de vir para o Vasco, é essa entrega na marcação, a intensidade, o jogo inteiro. Então, o Jair é um cara, um volante que já jogou muito de 5, que já fez muito trabalho de marcação, é técnico, mas precisa ser um pouco mais intenso no meio.
O Vasco tem uma opção até, além de Praxedes e Jair, para fazer esse lado esquerdo, tem o Marlon Gomes, que tem que ver se vai permanecer ou não. Está no pré-olímpico, um jogador que está valorizado, vários clubes de Premier League de olho nele, mas é uma outra opção para esse setor de meio campo. Eu entendo muito essa questão física de você dosar um atleta de 37 anos, mas eu acho que o Vasco precisa, nesse momento, de um algo a mais, de uma qualidade para o seu sistema ofensivo. Está condicionada a chegada de um 5? A utilização do Payet? Para mim isso é crucial. Não só isso. Isso é fundamental. Não só isso. Analisando o Vasco, assim, dentro do que a gente vê, o Vasco tem, para mim, duas posições extremamente carentes. O camisa 5, um cara para chegar. O Zé Gabriel foi um cara importante na última temporada e cresceu com o Ramon. Mas eu acho que o Vasco precisa de um cara mais consolidado. Falaram em Cuéllar Esse é e o nome Esforça. legal, eu acho. Seriam esses dois nomes? Parece que o Esforça... subiu no telhado. Tem que escolher um, né? Financeiramente. O Cuéllar seria o nome. Eu acho que ele é um ótimo nome. É um cara que já trabalhou com o Ramon Dias, no Al-Hilal, é muito bom marcador e tem qualidade no passe, né? Então, assim, é um cara pronto. O Esforço é um cara com muito potencial, uma joia. Mas aí você tem uma adaptação quando chega ao Brasil. O Cuéllar já mostrou no Brasil que ele é um jogador de destaque com a camisa do Flamengo, o rival do Vasco. É uma negociação difícil, ele tem um contrato, né? Há pouco tempo ele foi para o Shabab, tem um salário alto, né? Mas está disposto a diminuir o salário para voltar a trabalhar com o Ramon Dias. Eu acho que ele seria um cara, uma grande contratação Para no essa Vasco. posição 5. E qual a outra? Para mim é o ponto. Eu acho que o Adson vai ser útil, é bom jogador. Mas o Adson não é ponta a ponta, ele é um Ele é até mais meia, né? articulador. Ele é mais articulador. Não vai ter, por exemplo, um Peck, que é um cara de muita potência, muita força, para puxar contra-ataque, para se sacrificar e ajudar na marcação. Precisa, para mim, contratar, principalmente um cara ali pro lado esquerdo. Um ponta pela esquerda mesmo, com uma capacidade maior de velocidade. Né? Senão você vai ficar com o Adson, que é um cara também articulador, e o Payet, que também é um articulador. Acho que em algum momento vai faltar um pouco mais de velocidade, né, para a equipe do Vasco ali no lado do campo. E tem que ver a situação do Orelhano, né? O Orelhano tinha pedido para sair do Vasco, tem que chegar uma proposta boa para ele ser negociado. Foi bem ontem, no jogo contra o Boa Vista. Eu acho que, tecnicamente, ele é um jogador que pode agregar. Mas aí depende dele, depende de um convencimento também para que ele permaneça. O que vocês viram do jogo contra o Boa Vista ontem? Você fala do Orelhano, Donan, Breiler, Donk, que o Vasco pode aproveitar também para o time principal. A vitória por 2-0, estreando bem também no Campeonato Carioca. Então, o jogo do Carioca serviu para o William Batista, que foi o técnico do Sub-20, dar chance a alguns jogadores que podem ganhar espaço nesse time. Matheus Carvalho é um jogador interessante, ontem participou muito pouco no meio-campo. O Di Luca foi um cara que chegou para ser volante, ontem jogou quase como um 10 ali, um meio articulador. Acabou aparecendo só no gol do Leandrinho, muito tímido também, mas outros deram respostas interessantes. O primeiro deles, o Paixão, que por mais que tenha desperdiçado 2 chances de gol, um jogador da base que se movimentou bastante, foi muito voluntarioso, mostrou ali uma intensidade física interessante. Há essa carência, como o Donan falou, no ataque do Vasco, e o Paixão pode jogar como referência no ataque ou pela ponta, e aí fazendo essa jogada do gol do Leandrinho, a escorada do Di Luca para esse belo gol. Se doou muito o garoto, né? Impressionante. E o Leandrinho foi o melhor em campo. O Leandrinho muito forte no apoio, não só por esse gol, mas seguro também em tomadas de decisão. O Vasco, que ainda não tem ali um reserva do Piton, um cara estabelecido, ganha 2 boas opções. Além do Leandrinho, que tem 18 anos, subiu do time da Copinha, tem o Julião, Matheus Julião, que é um lateral que já está com o grupo principal no Uruguai, então ganha 2 boas opções como alternativas para o Piton. E o Paixão, jogador que pode ser mais utilizado. O Capasso ontem, jogador muito questionado na temporada passada, e foi mal mesmo, não conseguiu entregar a altura do que o Vasco esperava dele. Fez uma partida segura, além do gol, defensivamente foi muito bem. E o Orelhano. O Orelhano mostrou ontem a capacidade técnica que ele tem. Um jogador com um toque refinado, com capacidade de drible, boa bola parada, tanto é que o gol do Capasso sai de uma bola em que ele cobra muito bem, com efeito, mas eu vejo que ele precisa de 2 coisas. Ainda fisicamente, um jogador que está muito atrás, ainda perde muitos duelos físicos, embora tenha se apresentado melhor ontem, segurou bem durante todo o jogo.
e a vontade de estar no Vasco. Como o Donan falou, precisa virar essa página de que não se adaptou e tentar dar mais uma chance ao futebol brasileiro, ao clube que apostou nele. Então, se ele tiver, aproveitar esse jogo, foi legal a apresentação, o Ramon Dias está observando, vai dar uma chance ali no grupo para ele buscar uma vaga nesse time, eu vejo que é um jogador interessante para se ter no grupo. Muito técnico e que o Vasco apostou alto e na temporada passada, por ser jovem ainda, por vir de outro país, ainda não conseguiu desenvolver todo o seu potencial. Mas foi uma boa amostra do Vasco. Um time começando a temporada, venceu por 2-0. O House, goleiro do Vasco, precisou trabalhar muito ontem, mas é natural. Primeiro jogo do time, totalmente desentrosado, mas o Vasco tem alguns valores aí para observar para a composição de elenco do Ramon Dias. Vamos dar uma olhada numa tela com o mercado? Pode ser, Leão, para a gente falar um pouquinho mais também sobre isso. O Ramon Dias, se não me engano, ele falou também, a gente pode ouvir depois o Ramon. Então, aqui o balanço até aqui, certo? Chegaram o João Vitor, Rojas, o Watson e o David. E podem chegar Cuéllar e o Luciano Rodrigues. Ele é esse cara para jogar de ponta, como o Donan estava falando? Pode ser esse cara também? Seriam duas posições ou duas peças, por exemplo, para, entre aspas, fechar esse mercado para o Vasco? Para fechar o elenco para a temporada? Então, o Luciano Rodrigues é um jogador, é uma grande joia do futebol uruguaio. É uma negociação muito complicada porque o Liverpool do Uruguai está pedindo 12 milhões de dólares, né? Pela contratação dele, é um investimento muito alto. Apesar que eu acho que é um jogador que daria retorno técnico e no futuro até um retorno financeiro. Ele tem uma proposta do Feyenoord, né? O Feyenoord já fez uma proposta de 10 milhões de euros pela contratação dele, mais bônus. Então, acho que é uma negociação muito difícil para o Vasco conseguir concretizar. Mas seria ele pode ser um ponto, pode ser um segundo atacante, né? Vai jogar agora o pré-olímpico com a seleção uruguaia. Foi campeão com a seleção uruguaia recentemente, né? Fazendo o gol do título. Eu acho que é uma peça que agregaria, mas eu não acho que seja uma negociação muito viável. Eu acho que o Cuéllar, até pela vontade do Cuéllar, é um cara que seria um pouco mais fácil de você contratar, apesar da gente ter amanhecido com a informação que José Mourinho pode ir para o clube dele. José Mourinho estaria muito próximo de acertar com o Al-Shabaab. Não sei se isso pode modificar o cenário, né? Porque tem um peso, né? Você trabalhar com José Mourinho. Não é uma negociação fácil também, um cara caro. Donk, ontem ou antes de ontem, o Breler estava falando sobre como uma peça importante do Vasco, do mercado do Vasco, foi a permanência do Ramon Dias. E a gente está falando de mercado, de caras que podem chegar também. Como que você vê esse elenco aí para a temporada, que já começou o Vasco com 2 vitórias nos 2 jogos? Eu também acho, assim, a permanência dele pela sequência de trabalho. E até por isso, até a gente falou rapidinho ontem, para mim é fundamental o Vasco estar priorizando essa pré-temporada. Porque o Ramon Dias não teve isso, né? Ele chega no decorrer de uma temporada, desenvolve muito mais um trabalho de um time numa situação dramática e ele consegue recuperar, muitas vezes com as suas limitações técnicas e buscando resultados muito através do jogo aéreo, ali com o Verratti, na luta, na insistência. E agora ele pode estar podendo dar um pouco mais de cara para o time. Ainda que o Vasco precise de reforço, eu concordo plenamente com o que o Dona falou, de ser um ponta esquerda mais agudo e um camisa 5, acho que isso, a princípio, supriria as principais necessidades do time. Acho que o Vasco já seria um time bastante competitivo ao longo da temporada com essas 2 contratações, mas a gente já vê um pouco mais de cara do time. A questão de repertório tático, acho que os reforços que chegam, o João Vitor, um zagueiro com velocidade era uma carência que o elenco tinha, além da questão da improvisação, que pode jogar de lateral, a mesma coisa com o Rojas. Então acho que é um Vasco que, além de se tornar um time mais competitivo, se torna mais entrosado com o Ramon Dias tendo esse tempo de colocar suas ideias e ganha, acho que, repertório. Então, acho que é um Vasco, não é um time brilhante, não vejo um time lutando por títulos, mas, para mim, ele dá um salto muito significativo em relação à temporada passada. Definitivamente não é um time para passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a teoria, e isso é o que eu imagino do Vasco, ainda mais com essa pré-temporada em que, eu volto a falar, faz muito certo em priorizar. Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Venho trazendo mais uma notícia do Vasco. Que é a notícia a gente traz. Então, Emiliano Dias pede reforços no Vasco e abre o jogo sobre Cuéllar. Então, pessoal, o que vocês acharam da atuação do Vasco, Vasco A e Vasco B? Eu acredito aí que Ramon acertou em
conversar com o William Batista, o técnico interino, em fazer as escalações certas. Vemos que apesar que o Boa Vista não é um time lá difícil, que não é um Fluminense, não é um Flamengo, mas ali o time que entrou em campo, eu vejo que dá para substituir os titulares ali e fazer um bom jogo também. Destaque ali para Orelhano, ou seja, tanto faz. E Capasso, né? Capasso que foi muito criticado. E vejamos que ontem ele fez uma boa atuação, Orelhano também. Léo Pelé no time principal, que ele saiu, né, da base, foi pro profissional, voltou pro Vasco. Então, enfim, no primeiro jogo, o time profissional do Vasco da Gama de 2024, a vitória veio e o Cruz Maltino derrotou o São Lourenço pela primeira partida do Rio, da série Rio de la Plata. E começa a temporada com o pé direito. O gol foi marcado pelo zagueiro Léo após o cruzamento na medida do jovem Eric Marcos, que recebeu passe de Drimit Payet, que desempatou o placar e alegrou a massa vascaína. E após a partida, Emiliano Dias foi para a coletiva e, sabendo que seria perguntado sobre os novos reforços, e não fugiu da responsabilidade ao ser perguntado sobre Cuéllar. E ele disse à imprensa: Cuéllar é um jogador de personalidade, jogador de seleção, trabalhamos com ele e sabemos que ele pode se entregar mais em campo. Tomara que venha para o Vasco, é um grande profissional e uma pessoa extraordinária, mas não depende só de nós. Ramon Dias também tem passagens marcantes pelo São Lourenço, que foi lembrado pelo filho Emiliano Dias, e para ele a vitória foi importante para dar tranquilidade no início do trabalho. E apesar da dificuldade de uma partida em meia pré-temporada, que todos os jogadores estão com muita carga de exercício no corpo, e além de destacar que o campo do estádio era ruim. Então, ainda sobre as contratações, Emiliano Dias fez questão de ressaltar que quer confiar muito no trabalho de Lúcio Barbosa e Alexandre Matos, mas enfatizou a necessidade de se reforçar e disse também à imprensa que falar de nome hoje é difícil, mas estamos muito contentes com o time que a gente tem agora, mas todos nós sabemos que temos muito ainda a reforçar, que o Lúcio e Matos estão fazendo um trabalho impressionante e o grupo todo sabe que nós precisamos nos reforçar. E por fim, Emiliano Dias também falou sobre o jovem atacante Adson, que chegará ao clube em breve para ocupar o setor do ataque, além de elogiar o time dirigido por William Batista, que ganhou o Boa Vista por 2-0. Estou muito feliz, disse Emiliano Dias. A gente enfrentou com o Corinthians e sofremos muito, então achamos que vai dar muito, que vai ajudar muito o grupo. Queremos felicitar também a toda a comissão que ficou lá, ao grupo que ficou junto, né? Porque para nós era muito importante vencer. Estamos mais nervosos com esse primeiro jogo do que o segundo jogo aqui. Então ficamos muito felizes. Então aí Emiliano Dias trouxe a imprensa aí sobre Cuéllar, que não é só o Vasco que está na briga, mas o Cuéllar ele quer voltar para o Brasil e o Vasco se interessa muito. O Vasco precisa de um camisa 5, precisa de um volante ali que controla o meia, e Cuéllar seria o nome, seria o cara ali para preencher aí essa vaga aí que está faltando. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento.
Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, deixar o seu like e o seu comentário também. Acione as suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica atualizado sobre o Vasco. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.